Vamos lá, gente. Agora nós vamos entrar na palavra. Nós começamos lá em Atos 2, montamos o ambiente, o parâmetro de entendimento do que é o batismo com o Espírito Santo, que deveria ser o batismo com o Espírito Santo, com a experiência de falar em línguas. Agora nós vamos discorrer na narrativa bíblica e devagar em todos os ambientes. Nós entendemos o que estava lá em Atos 2, entendemos o ambiente, como estava a cabeça das pessoas quando elas foram batizadas com o Espírito Santo. Vocês se lembram disso? Se não se lembrar, vai ter o vídeo lá explicando qual que era a ambientação. E agora nós vamos prosseguir nas narrativas bíblicas em que citam que pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. Tá? Então vocês vão ter acesso, vocês vão compreender todas as narrativas bíblicas em que citam o batismo com o Espírito Santo e tirar resoluções dela. Uma vez que isso aqui é compreendido, vocês estão aptas e prontas, todas, para receber uma impartição. Aí nós vamos orar com imposição de mãos e soprar a unção do Espírito Santo sobre a vida de vocês. Quem já for batizado com o Espírito Santo vai receber um avivamento, vai ter mais aguçação, mais aspiração, vai desenvolver uma carga maior, vai subir um patamar espiritualmente. Quem ainda não foi, vai ser batizado com o Espírito Santo, vai falar em línguas e começar o desenvolvimento contínuo dos seus dons espirituais. Tudo bem? Ok? Então nós vamos discorrer. Nós vamos te dar todas as bases bíblicas para que você seja batizado com o Espírito Santo e fale em línguas. Depois disso vamos tirar as dúvidas e depois disso é prática. Prática. Ó, eu já começo até... O Espírito Santo gosta de que busquem a Ele. Jesus falou assim, ó, se vocês que são maus pedem para o Pai de vocês. Qual pai que um filho estando com fome, pedindo peixe, vai dar pedra? Se vocês que são maus, quanto mais se vocês pedirem o Espírito Santo, Deus não vai dar. Jesus parece que deu a entender que a coisa que Ele mais quer que nós peçamos a Ele é o Espírito Santo. O quão você tem pedido o Espírito Santo? O quanto que você tem pedido? E assim, gente, é um paralelo, né? Se nós se propusemos a estar mais, buscando mais do Espírito Santo, então você vai direcionar a sua vida a essa dinâmica. Nós vamos entrar aqui em alguns pontos específicos de Atos capítulo 2. Então, você tem que começar a montar o ambiente na sua cabeça de Atos. Então vamos lá, gente. Eu sempre proponho que vocês não só leiam, mas escutem a Bíblia. Novo Testamento em áudio. Pegue lá, ouça o livro de Atos. É uma novela interpretada. Você escuta, você vai ter o ambiente, você vai entender a narrativa. Cada livro, gente, tem mais ou menos 3 ou 4 minutos. Não vai tomar nada do seu tempo. Se você ouvir um pouquinho de Atos em áudio, todo dia um capítulo, você vai crescer em entendimento, vai estar cheio de fé. E ainda nesses encontros, entendendo essas partes do Espírito Santo, você vai ser cheio e cheia do Espírito Santo. Só que se você não montar esse ambiente na sua vida, na sua cabeça, você está perdendo tempo aqui, gente. Vou ser bem sincero com vocês. Então, buscar a Deus é isso, gente. É o mínimo do mínimo em direção a Deus, tá? Então a gente dá as chaves para vocês, nós damos o conhecimento. A gente sabe, sábado, vocês estão cansados, tudo. Vai ser colocado também esse estudo em vídeo para vocês verem depois, absorverem mais. Só que assim, aí quando chegar na hora do prático, não estou sentindo nada, não estou vendo nada. Tá, aí eu vou ter que perguntar, o quanto você ouviu? O quanto você compreendeu? O quanto você teve disso? Não teve muito. Desculpa, aí, né? Não dá para te ajudar muito. A gente vai fazer o máximo que nós pudermos. Tudo que puder fazer para você, nós vamos fazer. Mas aí tem que ter um mínimo de, né? O mínimo de... Você tem que ter também, tem que querer também. Tudo bem, gente? Tudo bem? Estou pedindo para tomar nada da sua semana. Eu entendo que você tem trabalho, casa, filho, um monte de responsabilidade. Mas será que ouvir 5 ou 6 minutos do áudio de um capítulo da Bíblia por dia vai estragar a sua semana? Sim ou não, gente? A chave está aí.
Deus não quer, Deus sabe da sua agenda. Se você olhar pela narrativa bíblica, o Senhor pediu um dia só. Trabalha 6 dias, cuida das suas tarefas, 6 dias. Tira só um para mim, tá? E olha que a gente tá fracionando muito, a gente vai só se reúne aqui. Eu tô pedindo, ó, escute ali um bocadinho ali, um áudio por dia. Olha lá, Atos capítulo 1. Poxa, eu ouvi Atos, tá, amanhã eu vou ouvir o 2. Tá lavando louça, tá no carro, tá no trânsito, tá em qualquer lugar, não é para ouvir trabalhar, na hora de trabalhar, gente, é para trabalhar, tá? Faça as coisas certas. Se foque no seu trabalho, você é pago pelas horas lá, você tá totalmente focado ali. Tá ali. Não fica tentando dar para Deus o que não é do Senhor, você já se comprometeu. Aquela faixa de horário do dia, você se comprometeu a dar para alguém. E essa pessoa te remunera para isso. Beleza. Se no seu trampo é físico, não demanda, você pode ouvir? Beleza, isso é uma coisa. Agora, se o seu trampo demanda a sua atenção e você vai lá e querer ir lá, não, aí tá errado. Tá dando para Deus o que não é de Deus. Jesus falou, dê a Deus o que é de Deus, dê a César o que é de César. Tá? Então, tem uma brecha ali, tá no ON, tá olhando ali, tá no TikTok, chegou agora teu palavra. Para o TikTok, vou ouvir áudio. Depois você volta, só para 10 minutinhos. Vou ouvir. Legal, ó. Fechou, ouvi. Eu entendi? Não, então vou ouvir de novo, peraí. Beleza, depois você põe no TikTok de novo. O TikTok vai ter o lugar dele garantido na sua vida, não se preocupe. Amém? Amém? Entenderam o recado, gente? Se empenhem em buscar ao Senhor. Se não houver empenho, vai ser difícil. Beleza? Amém. Gente, eu tenho só 1h02, eu tô cronometrando direitinho. 8h43, tá? Estamos no tempo, tá tudo tranquilo. Vocês que estão cansados, é normal. É normal, tudo bem? A culpa não é minha, são vocês que estão cansados. Glória a Deus por isso, não tem problema, tá? Tá difícil de entender, você vai ter o videozinho lá no YouTube, vai assistir, não entendeu? Assiste de novo, pergunte, tudo tranquilo. Ok? Então vamos lá, o dom de línguas e o batismo com o Espírito Santo. Vamos analisando a importância deste dom e desfazendo alguns enganos implantados na igreja. Vamos ver a orientação bíblica de quanto a isso. Depois disso, vocês vão perceber o quanto que se fala de bobagem e se faz e se ensina bobagem a respeito do dom de línguas ao redor. Mas aí você já é luz, já tem a base, você vai saber explanar e desenvolver e ganhar as pessoas nesse sentido. Tudo bem? Beleza? Beleza. Então vamos lá. Atos capítulo 2. Uma parte que eu já disse a respeito disso, né, só pontuando novamente, né, só pontuando, ó. Eram ditos então em línguas estrangeiras a grandeza de Deus, não o domínio de outro idioma para pregar. O texto não fala isso e não existe na Bíblia a continuidade disso. Ninguém mais fez isso, foi um evento isolado. Tá? O que aconteceu lá em Atos 2, as pessoas falando idiomas estrangeiros que existem na Terra, só aconteceu em Atos 2, não tem mais nenhuma narrativa. Então não é isso que acontece nas nossas igrejas e não é isso que tem que acontecer. Se porventura houver a mesma necessidade que houve em Atos 2, então acontece. Tá claro aí, gente? Tá claro? Até se às vezes você falar algum idioma que parece com algum idioma existente, tudo bem, flui, mas não se atente a isso. O importante é falar em línguas, tudo bem? Não se atente, não fica tentando falar um idioma terrestre se não há necessidade. Tudo o que o Espírito Santo faz, o que Deus faz é por propósito, para sanar uma necessidade existente. Você só vai falar em línguas de outro idioma se isso for relevante e importante para o contexto daquele momento, daquela situação que você está passando. Tudo bem? Você não vai começar a falar em japonês só para, olha, eu falei japonês pelo Espírito Santo. Para aparecer na reportagem. Isso vai acontecer. Tudo bem? Eu vou falar russo agora. Não, não vai. Somente se houver necessidade. Diga, irmãos, necessidade. Há uma necessidade de você falar em línguas. Isso é preciso. Então você vai falar. Tudo bem?
Tudo bem, gente? Agora, não falar o idioma estrangeiro, só se houver uma necessidade. Tá bom? Tudo bem aí, amados? O apóstolo Pedro associa o dom de línguas, que é o idioma estrangeiro fornecido pelo Espírito Santo, ao derramar do Espírito Santo anunciado lá em Joel. Eu não vou ler de novo, mas vocês leiam, vocês vão também ouvir em casa, não vão, amados? Não só leiam, ouçam a Bíblia em áudio. Tá? Vocês podem colocar lá no YouTube. Eu tenho uma versão que eu rotineiramente forneço, incentivo vocês a usarem, tá? Ponham no celular de vocês. É muito simples. Escutem lá Atos capítulo 2, 1, 2, 3 vezes. É 3 minutinhos, 4 minutinhos de áudio. Vocês vão entender bem o que está acontecendo lá, tá? Quando o pessoal viu, perceberam que estavam se falando isso, eles ficaram curiosos. Falou, esse povo aí que não fala a minha língua está falando a minha língua, que curioso. E outros falou, o que será isso? Começaram, né? A multidão começou a se juntar, entrar num lugar e se juntar. Um monte de gente. O que é isso aí que está acontecendo aí? E todo mundo ficou curioso. Porque o Espírito Santo e o falar em línguas, principalmente, é para aguçar a curiosidade, sanar a necessidade de curiosidade ou de interrogação, de comunicação que o homem tem com Deus. O homem precisa ouvir a Deus. Então Deus vai incitar mesmo que se ouça. É o primeiro dom que ele vai aguçar. Tem que me ouvir para vocês me compreender. Eu estou falando com vocês. Há uma interpretação que eu acho coerente, né? Que nesse momento também houve a quebra da maldição que desceu sobre a Torre de Babel e agora o Evangelho proporcionaria que os homens falassem em unidade agora, né? Houve essa quebra, mas não sei a real aplicabilidade disso, mas eu acho válido e até certo ponto, creio, no momento propício nós divagamos sobre isso. Mas o apóstolo Pedro vendo as pessoas, todo mundo se questionando, e uns até falam, esse povo tá bêbado. Detalhe muito importante, compreensão do contexto. Vamos lá, gente. Vamos lá, estamos aqui, todos reunidos. E eu começo a falar em inglês, né? Hello, papá. Quando você vê alguém falando inglês, qual a sua primeira reação? Aliás, falando qualquer outro idioma, qual a sua primeira reação? Hã? Ok, é natural você achar que essa pessoa está bêbada só porque ela está falando um outro idioma? Não. Então prepare-se também para uma coisinha, chave. Qual o comportamento de uma pessoa embriagada, gente? Cada um faz a sua leitura. Falar de forma meio cantada. Não, talvez as pessoas lá, enquanto começaram a falar essas línguas, elas não estavam agindo da forma mais qualificada como normal no momento. Talvez elas estavam assim, ó. Talvez elas estavam assim, talvez estavam caindo no chão, talvez estavam pulando, muito alegres, assim. Porque a Bíblia não dita, né? E ninguém que tem que falar em línguas tem que ficar oricanta, lamachúria, subiricanta, lomassai. Não. É um momento de êxtase, transe espiritual, batismo com o Espírito Santo. Então é natural que você... Esse horário que estava acontecendo é por volta das 9 da manhã. E por conta da festa de Pentecostes, na festa de Pentecostes, havia no contexto específico, havia a presença de muito vinho, era natural que as pessoas bebessem bastante nessa época, por esses dias. Então eles acharam que eles talvez tinham bebido e estavam ali meio alegrinho. Mas a bebida, que eu saiba, não tem um vinho que faça com que você comece, a partir do momento que você bebe a terceira, você comece a falar um idioma que você nunca falou. Você começa a falar meio engolgado. Mas não necessariamente você comece a falar japonês. Não existe isso. Então vamos entender o contexto? As pessoas estavam agindo de uma forma que proporcionou a interpretação daquelas que não entendiam o contexto. Alguns citaram, esse povo está parecendo bêbado. A experiência do batismo com o Espírito Santo, ela talvez proporcione que quebre as suas posturas, talvez até a corporal. E aí vai ser algo que você precisa compreender.
Nós temos uma cultura, uma história própria, uma educação e uma formação peculiar, oriunda do nosso convívio familiar ou enfim. Nós hoje somos resultado desse apunhado de ensinamentos, de polimentos ou não, das nossas interações, através dos ambientes em que nós vivemos, principalmente o familiar, o escolar, o do nosso profissional, ok? E talvez, vamos colocar um contexto de uma pessoa que não passou pelo processo do batismo com o Espírito Santo. Ela pode ter vários espíritos dentro dela, mas não tem ainda o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo entrar, ele vai ocasionar, porque lembre-se, é um espírito que ela nunca recebeu. Se entra um espírito dentro dela, é uma coisa nova. Sendo uma coisa nova, ela vai romper com os padrões dos espíritos que ela viveu há 15, 20, 30 anos. Então vamos supor, essa pessoa tem vários espíritos, ou um espírito, sei lá, tem vários espíritos. Ela tem 30 anos, ela está há 30 anos vivendo nos padrões segundo aqueles espíritos, está acostumada com aquilo. Só que chega uma hora que ela vai receber esse rema do Espírito Santo. Entra nela, pá! Ou esse Espírito Santo já proporciona que ela comece a falar outra língua. Shekarabarabás. E aí, talvez a postura corporal nela, que nesses 20, 30 anos foi regida pelos espíritos e pela modal e educacional que ela teve até então, vai sentir o impacto da entrada desse espírito agora, que é o Espírito Santo. Normalmente, as pessoas que são muito recatadas, muito vergonhosas, muito ressentidas, elas sofrem esse impacto cultural, esse impacto de contato com o Espírito Santo. Ele vai proporcionar essa quebra de postura. Às vezes, nós que estamos na igreja há muito tempo, às vezes é uma quebra de postura religiosa. Você faz cara de santo. Oh, como eu sou de Adonai. Como eu sou de Jesus, aleluia. Parecendo ser alguém espiritual, mas na verdade não é. E quando o Espírito Santo entra de verdade, bêbado, alguém vai olhar para você e falar, tá, mas ele era tão certinho, olha só. Não estou falando que isso é padrão, estou te falando o que acontece. Prepare-se que quando o Espírito entrar em você, ele vai quebrar os seus padrões. Sejam eles até os sofisticados, requintados e bonitos. Ou talvez você é uma pessoa muito e quando o Espírito Santo em você, ui, glória. Você vai ficar refinado. Fala, meu Deus, que paz de Jesus. Você é uma pessoa dura, que não chora. Mas o importante tem que ser no corpo e em público. Vocês vão ver pelo padrão bíblico. E viram que foram batizados com o Espírito Santo. Há uma percepção sensorial, não é discernimento. As pessoas batem o olho e elas sabem que você está sob o impacto de um espírito. No nosso caso, o Espírito Santo. Quando você vai numa religião, lá você vai no centro espírita, ou você vai numa umbanda, num candomblé. Quando desce o zifim, todo mundo percebe, não percebe? Oh, hey! Muda o jeito de falar, muda a postura corporal. E no momento da entrada, ninguém estranha. Mas quando o crente vai receber o Espírito que é superior a todos os espíritos, a todos os caboclos, a todas as pagelanças, a todos os espíritos, querem que o Espírito que estava no momento da criação, lembra que nós vimos lá na primeira aula? E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Ele estava lá, é o Espírito mais poderoso do universo. Foi ele que deu origem a todas as coisas. Então esse Espírito quando entra em você, olha, fui batizado com o Espírito Santo. Como eu sou fino. Veja para mim. Não, filho, não. Vai quebrar as suas barreiras. Seus paradigmas internos. E, principalmente, vamos lá, somos pessoas maduras aqui, não estou sendo direto com ninguém, tá? Quando eu tiver, se alguém tiver alguma dificuldade em ser baseado no Espírito Santo, eu tiver que fazer o atendimento personalizado, a gente vai fazer, tá?
Existem pessoas, estou falando isso que eu já faço isso, eu já ministro esse tipo de coisa há mais de 10 anos. Pessoas que têm dificuldade de receber batismo do Espírito Santo. São pessoas que se escondem atrás de uma capa recatada, que não se expõem. São pessoas muito preocupadas com a autoimagem. E aí que tá. Jesus falou, o texto que a Xanda leu, Lucas, né? Marcos capítulo 16, ele estava falando aquilo para os apóstolos. E antes dele falar, expulsarão demônios, falarão em línguas e curarão enfermos, e o contexto do que Jesus estava falando, pregar o evangelho, dar testemunho, e serão minhas testemunhas. Então presta atenção, para ser testemunha de alguém, falar em nome de alguém que não está presente, apresentar sobre a persona de alguém, um tímido, um recatado, muito polido, consegue fazer, gente? Sim ou não? Não dá. Isso é tão sério que Apocalipse fala que os tímidos não vão herdar o reino dos céus. Então a primeira coisa que o Espírito Santo faz, a segunda, que o primeiro ele consola, depois ele quebra a sua timidez. Porque tímido não consegue dar testemunho, tímido não se expõe. O evangelho é para a pessoa liberta, limpa. Minha vida é um livro aberto. Não tenho nada a esconder. Nós, quando ministramos vocês, libertamos vocês, reorganizamos em Deus, discernimos a vida de vocês, é para que a sua vida seja um livro aberto. O evangelho é isso. Não quer isso? O evangelho não é para você. Não é para você. A Bíblia nos chama de cartas abertas. O cristão tem a obrigação de ter a vida transparente. Nossa, mas eu tenho uma série de coisas. Calma, ainda não. Mas vamos discernir, ajustar, ministrar, libertar, organizar toda a sua vida. Você vai ter prazer em falar, minha vida era isso. E Jesus, através da igreja, fez isso. Vida sem testemunho, vida com Deus sem testemunho, é sinal de pessoa que não foi batizada com o Espírito Santo. E que às vezes está resistindo. Porque o Espírito Santo vai causar, vai quebrar a sua postura, vai quebrar a sua timidez. Porque a obra que ele vai fazer na sua vida, você agora é luz. Gente, eu preciso aqui dar os textos, vamos lá. Não sejam uma candeia embaixo da mesa. Vocês são sal que dão sabor. Vocês são a luz. O que é para aparecer no corpo, na igreja. É para você entrar, as pessoas começarem a olhar para você. Nossa, todo mundo vai ficar me olhando. Yes. É isso que Jesus quer. Igreja é lugar de gente transparente. Não quer isso, irmãos? Não vá para uma igreja pentecostal. Não vá e fuja da Bíblia. Pega esses versículos assim e tampa. Não, isso aqui eu não quero não. Ah, eu sou muito tímido, eu sou muito recatado. Então, Jesus não quer, não é o padrão de Jesus. Jesus quer que você seja confundido até com um bêbado, se for necessário. Um bêbado age de forma às vezes ridícula. Quem está disposto a passar ridículo por Jesus? Porque aqui a gente canta. Irmão, aqui é uma beleza, aqui cantar. Jesus, eu te dou tudo. Dá tudo mesmo? Então, se alguém te chamar de bêbado por causa de mim, você tá afim? Ah, não. Ah, então você não vai receber meu Espírito, não. O Espírito vai fazer você parecer um doidão. Então vamos lá, a gente vai impartir o Espírito Santo com vocês, mas ele vai botar essas coisas em você. Aí você vai começar a dar tchutchu. Então nós vamos arrumar. Por isso que não adianta eu vir aqui só orar, olha, Pentecoste, pá. Tem que preparar para vocês. Porque o Espírito se empoderando de vocês vai quebrar suas posturas. Vai quebrar. Eu não estou aqui, aquela coisa que o pessoal fala, tem que falar de Jesus, fala de Jesus no ônibus. Não. Estou falando que a sua postura corporal vai ser aquela de alguém cheio do Espírito Santo. E que as pessoas canais vão falar, ih, tá bêbado, tá doido, tá não sei o quê. Mas você sabe, não, isso aqui é porque eu estou cheio do Espírito Santo. Aleluia. O seu jeito de falar vai mudar, porque é um outro espírito que está regendo a sua vida. Talvez você se acostumou com a forma de falar do mundo. Talvez você se acostumou com a cultura do mundo. O Espírito Santo alocado em você vai transformar a sua cultura. Vai quebrar seus paradigmas, as suas barreiras próprias. Tem gente que, eu não gosto disso, não gosto de me aparecer. Está cheio de traumas. Nós vamos impartir o Espírito Santo em você, libertar você desses traumas e você vai ser uma pessoa aberta, ampla. Você não vai olhar mais os outros e falar, nossa, como aquela pessoa é eloquente. O Espírito da eloquência.
Não é a sabedoria mundana, mas é o que narravam de Jesus. Onde ele ia, as pessoas o seguiam. Que quando ele abria a boca, que nem os caras de Emaús falou, quando ele abria a boca, falar, doía, partia o nosso coração. Né? Quando você abrir a boca, as pessoas vão ficar assim. Tem um monte de gente que quer falar de Jesus, mas nunca ganhou ninguém para Jesus. Fala de Jesus, mas nunca ganhou ninguém para Jesus. Nunca foi exemplo e nunca ajudou a transformar a vida de ninguém. Não escutem essas pessoas. Quando alguém começar a falar para você, fala, ok, quantas pessoas você já ganhou? Quantas vidas falam assim, ó, essa pessoa que me ajudou. Essa pessoa que mudou a minha vida. Essa pessoa sentou na minha casa, sentou na minha mesa, ou me levou na casa dela e me ajudou. Ó. Meu casamento mudou. Minha mentalidade nisso mudou. Minha mentalidade daquilo mudou. Não escutem pessoas que só falam e não vivem. Olha, ele prega muito bem. Oh, que lindo, que maravilhoso. Nossa. Ligue no YouTube, tem um monte de pregação legal. Evangelho é mudança de vida, gente. Se vocês não mudarem de vida, estão perdendo tempo aqui. Vida com Deus é mudança de vida. Tudo bem, gente? Vocês acham que Deus vai colocar o Espírito dele em vocês e não vai mudar vocês? Vocês acham, gente? Foi uma pergunta. Sim ou não? Não? Não vai mudar, não? Vai mudar. Você fala, mas eu já sou batizado com o Espírito Santo. Eu já sou cheio do Espírito Santo. Não importa o seu contexto. Deus quer continuar te transformando. Ou você acha que já está na medida certa? Já está na medida certa, gente? Vocês já estão tão zeradinho, tão prontos? A salvação é pela fé. A salvação é pela fé, gente. Crendo na palavra e tal. Só que os frutos, o testemunho, é a consequência dessa salvação. Se você não viver e não demonstrar que você é salvo, cadê? Me mostra a sua fé, que eu te mostro as minhas obras. A palavra, ela bota os dois intrínsecos, não tem como. Você não vai fazer as coisas para alcançar a salvação já é sua. Mas você vai fazer, vai mudar, vai transformar, porque você é salvo. É aquela história. Casei com a Xanda. Aí no outro dia eu continuo minha vida como se fosse de solteiro. Eu sou casado, tem aliança aqui, ó. Mas no outro dia eu ainda estou vivendo como solteiro e me falou, ô Diogo, peraí, você não é casado? Você não casou ontem? Casei. Então por que você está fazendo essas coisas aí que solteiro faz? Não condiz. Então se você é salvo, você vai fazer as coisas de salvo. Concorda comigo? Tem coerência nisso? É inteligente isso? Só que, irmãos, entendam isso. Você acha que dá para viver como salvo sem o Espírito Santo? Não tem como. Não tem como, né? E hoje nós temos que ter campanhas, estudos direcionados para incentivar a igreja a buscar o Espírito Santo. Que ponto que nós chegamos, hein? Isso é culpa minha. Culpa nossa. Não vamos perder mais tempo. Vamos ser cheios do Espírito Santo. Amém, gente? Amém? O apóstolo Pedro, voltando no contexto, quando ele falou, todo mundo perguntou, o que é isso? O texto diz assim, ó, o que é isso? Diz lá no texto, Atos 2, depois você vai ler. E ficaram assombrados, se perguntando o que haveria de ser isto. O que era isto? E estava um grupo de pessoas assim, ó, glorificando a Deus em vários idiomas, parecendo que estava bêbado. Parecendo o nosso culto, assim, ó, pentecostal. E as pessoas perguntando, o que é isso? O que é isso? O povo judeu, gente, é muito fervoroso em adoração. Eles erguiam as mãos, cantavam, louvavam. Então, quando eles vissem isso, eles não iam falar que era bêbado. Era uma coisa fora do padrão mesmo. Até para um judeu. Vocês estão entendendo? Que sabia quem era Deus e já louvava a Deus há muito tempo. Então, era pentecostal mesmo. Era fora dos padrões. Não tinha outra definição. Esse povo parece estar bêbado. E quando eles se perguntaram o que é isto, Pedro falou, gente, presta atenção. Varões, começou o sermão.
Falou, todo mundo fica quietinho. Isto que vocês estão vendo aí é o que fora anunciado pelo profeta Joel. Que nos últimos dias derramaria do meu espírito sobre toda a carne. Diga toda. Toda. Não existe. A Bíblia não fala uma parte. Tem gente em ministérios que ensina assim. Tem pessoas que não vão passar por isso. Tem ministérios pentecostais que dizem assim, não, a gente entende, tem pessoas que não passam, que não vão falar em línguas, que não vão ser batizadas com o Espírito Santo. Não, gente, não tem margem na Bíblia para isso. E se ainda não chegou nesse ponto, então a gente vai ajustando até chegar. Filho, você não foi batizado com o Espírito Santo? Não, então você vai ser. Não fala em línguas? Não, então você vai ser. Então vamos lá, vou começar a te discernir. Vamos discernir. O que falta para você? Aprofundamento na palavra? Libertação? Renovação de mente? Tudo bem, senta aqui que eu vou te ensinar. Igreja é para isso, irmãos. Igreja é para isso. Então, você ainda não foi? Vai ser. A palavra te garante isso. A palavra quer isso de você. Não importa seu histórico. Quanto tempo você tem de crente ou não. Não importa que você viva tudo que a Bíblia quer que você viva. Amém? Amém? Veja bem, aquilo, as pessoas falando em língua, de uma postura corporal quebrada, naquele movimento, pessoas relatando que está tendo visões, estou vendo uma língua ali na cabeça do outro, uma língua de fogo, você está bêbado. Tá bêbado, não é possível um negócio desse. Ou tá falando a minha língua ali, ó, que tá bêbado, e olha aí, tá. Aí o Pedro vem falar, o apóstolo Pedro fala, isso é o que fora prometido, que o Espírito Santo se derramaria sobre toda a carne, os jovens profetizarão, os velhos terão visões. Quando o Espírito se derrama, tem visão, tem revelação e manifestação da glória de Deus. Isso é o que Pedro explicou. De imediato, as pessoas que estavam falando, tá bêbado, ou se perguntaram, quem é isso? Começaram a se questionar, o que faremos então? Falou, tudo bem, então, o que faremos então? Falou, aquele Jesus que vocês apoiaram que fosse crucificado e renegaram ele, creia que ele é o Salvador e vocês vão ser batizados e vão receber do mesmo Espírito que eles. E o legal, e nós vamos ver que no texto, que o Pedro, ele fala assim, ó, e receberão o dom do Espírito Santo. Ele não falou e receberão o Espírito Santo. Ele falou, vocês vão ser batizados e receberão o dom do Espírito Santo. Que dom que havia sido manifestado ali? E você vai ver que a narrativa bíblica segue esse padrão. Já querem acabar, mas ainda não. Ainda tem mais uns minutinhos, tá? Vamos só para a primeira imersão. E aí a gente finaliza e nós vamos orar e já vamos aguçar vocês. E já vamos começar a impartir porções do Espírito Santo nova na vida de vocês. Todos, tudo bem? Quem quiserem, é claro, né? Vai lá em Atos capítulo 8, no verso 14 até o 25. Lembrando que vocês se comprometeram a ouvir o áudio de Atos durante a semana para ficar com o ambiente do livro de Atos na cabeça de vocês. Lição de casa, amém? 5 minutinhos por dia que você ouvir um capítulo de Atos. É ouvir, gente. Não pedimos nem se parar para ler. Ouvir. 8 a partir do 14. Eu vou ler do 14 ao 25. Depois que todo... Bom, vocês já ouviram falar muito nisso, mas depois que vocês ouvirem também vai ficar cada vez mais contextualizado. Eu não posso ir devagando livro por livro. Por mim eu até faria, mas isso aqui levaria muito tempo. Então Pedro faz o primeiro discurso. Ele fala, gente, isso que aconteceu aqui foi o Espírito lá em Joel que o Senhor prometeu, desceu sobre eles. E aí todo mundo sabe, depois desse primeiro dia, acho que 3.000 almas se converteram.
teve um outro acontecimento no outro dia, um outro discurso de Pedro, mais 5.000 almas, e começou a acontecer um monte de coisa que proporcionou a curiosidade das pessoas a virem para o Evangelho. E aí começou um movimento que não parou mais. Aonde os discípulos, onde os apóstolos estavam, que eles pregavam e as pessoas se convertiam pela narrativa bíblica, elas aceitavam e eram batizadas e depois batizadas com o Espírito Santo na sequência. E nós vamos ver, trazer alguns apontamentos, uma imersão nos conceitos de batismo em Atos vai proporcionar a ambientação na sua mente. Atos, capítulo 8, no verso 14, mas você vai ler inteiro em casa. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, diga, receber a palavra de Deus. Enviaram para lá Pedro e João. Então, por isso que a ordem é essa, gente. Primeiro, o que é receber? Entenderam, compreenderam, pegaram, ensinaram, instruíram elas. Elas entenderam e assimilaram, começaram a ter fé na palavra de Deus. Essa é a ordem. Então, nós temos que proporcionar para vocês um entendimento da palavra de Deus, para que vocês creiam nela. Tudo bem? Aí eles enviaram para lá Pedro e João. Falou, lá em Samaria tem um pessoal que recebeu bem a palavra. Vai lá, Pedro e João, vai para lá. Eles foram. Quando chegaram, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Porque sobre nenhum deles tinham ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Chegando lá, falou, gente, vocês receberam a palavra de Deus? Receberam. Foram batizados, né? Foram, tomaram banho, né? Ok, nós vamos orar para que vocês recebam do Espírito Santo. E todos receberam. Ok? Segue a narrativa. 17. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Ponto. Olha o que a narrativa diz. Eles chegaram e falaram, gente, vocês são uma bênção em Samaria. Estão se convertendo a Jesus. Foram batizados. Agora nós viemos aqui orar para que vocês sejam batizados no Espírito Santo. Oraram, colocaram a mão neles, tá? Tudo que nós vamos fazer. E eles receberam o Espírito Santo. A Bíblia só diz isso. Receberam o Espírito Santo. Ok. Mas a narrativa vai nos dar como assim receber o Espírito Santo? Porque, por exemplo, alguém vem, você vai receber o Espírito Santo. Aí põe a mão, ora. Como é que eu sei que essa pessoa recebeu o Espírito Santo? Vai ter o poder, vai receber o dom de línguas. Tem que ter uma evidência. Algumas pessoas, infelizmente, isso colocam que a evidência para o batismo são os frutos. Não, os frutos é outra coisa. O batismo é a imersão, é a primeira manifestação do Espírito Santo na vida da pessoa. Essa nós temos que verificar de imediato. E ela tem que ser perceptível não só para o pessoal da igreja, olha só. Verso 16. Simão, vendo que pela imposição de mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo, dai-me também esse poder, para que aquele sobre quem se puser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe disse, o teu dinheiro seja contigo para perdição, porque pensastes que o dom, diga o dom, de Deus se alcança por dinheiro. Verso 21. Tu não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-te da tua iniquidade e ora a Deus. Talvez te seja perdoado o pensamento do teu coração, pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Respondeu, porém, Simão, orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste me aconteça. Tendo eles testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e em muitas aldeias dos samaritanos anunciavam o evangelho. Então vamos lá, ó. Então, Pedro e Tiago chegou para o pessoal que estava convertido, que já tinha sido batizado, que cria em Deus, na palavra de Deus,
colocou a mão neles e eles foram batizados com o Espírito Santo. O texto fala isso, ok? Veio um cara que não entendia nada, que não fazia ideia daquilo, achando que aquilo se tratava de um poder mágico, de algo que poderia ser adquirido através de dinheiro. Ele falou, olha gente, eu estou vendo que quando vocês oram e põem a mão nas pessoas, elas recebem o Espírito Santo. Ok. O que Simão viu que fez com que ele quisesse ter aquele dom de colocar as mãos nas pessoas e elas receberam o Espírito Santo? O que ele viu ali no momento? Ele viu os crentes no Senhor, que recebiam a palavra de Deus, que estavam batizados, eles viram que quando os apóstolos colocavam a mão neles, e falaram, orai para que eles recebam o Espírito Santo, alguma coisa aconteceu. Não acontecia, gente? Agora, pela narrativa, pela perspectiva, pela ambientação, o que acontecia? Tá, transformação do... O Simão era um pagão que tentou comprar a habilidade de orar e as pessoas serem batizadas do Espírito Santo. Ele não entendia nada de palavra de Deus, não era convertido, nada. Então ele não discerniu transformação de vida, de caráter, nada. Ele era uma pessoa pagã, com a mente totalmente errada, fora dos parâmetros de Deus. Mas ele viu algo que aos olhos, ouviu, enfim, ou os dois, que testificava que as pessoas eram batizadas com o Espírito Santo. O que é que o Simão viu, gente? Falando em línguas, alegria. Coisas que são perceptíveis a olho nu. E que não demandam discernimento. Olha, eu vou ter o discernimento, vou discernir se aquela pessoa é baseada com o Espírito Santo. Para você discernir se uma pessoa é cheia do Espírito Santo, demora. Você tem que primeiro ter embasamento e conhecimento da palavra. Ninguém discerne ninguém. Ninguém discerne nada do Espírito Santo, se é do Espírito Santo, se a pessoa não conhece, mas conhece muito bem a palavra, tá? Tudo bem? Então, vamos lá. Qual é a forma mais prática de se discernir se alguém foi batizado? Batizado é uma experiência única. O batismo é só um, gente. Batizado. No batismo, então, pela narrativa bíblica, deve ter formas de se perceber fisicamente, naquele instante, que a pessoa foi batizada do Espírito Santo. Nós, inteligentes, por tudo que a gente já viu de igreja, qual que seria essa forma? Não é transformação de caráter, não é frutos do Espírito, é nada. Mas, no mínimo, a pessoa, eles ali falaram em línguas, estavam no estado de transe, talvez parecia que estava bêbado, em gozo espiritual, caíram no chão, ou pode ter feito alguma coisa, não tem padrão, ok? Ok? Aí, nossa, você está falando para mim então que quando você orar por mim eu tenho que cair no chão, eu tenho que me esgoelar? Não. Mas eu estou falando para você que talvez, as suas posturas ao receber o Espírito Santo sejam quebradas, mas com certeza você tem que falar em línguas. Tem que ser perceptível. Um pagão, alguém com a mente em trevas, o próprio apóstolo Pedro falou, se arrepende, que eu estou vendo que você está em fel e amargura de trevas. Um pagão sujo, alguém que não entende nada de Deus, um iníquo, tem que olhar para você e falar, nossa, foi batizado do Espírito Santo. E ele tem que achar bom e atrativo e rentável, porque ele tem que perceber, isso aqui não é normal. O que não é normal dá dinheiro. Então eu quero. Quanto que eu te dou para você passar para mim essa habilidade de eu botar a mão e as pessoas receberem esse negócio aí? Quantos estão entendendo, irmãos? Quantas vezes já foram postas a mãos em vocês e não houve mudança? A culpa era de quem pôs a mão ou a culpa era de vocês? Cada um responde para si mesmo. Cada um discerne a sua própria vida. Receba a vitória. Você sabe o que você fez e o que você não fez. Você sabe o quanto que é sua mente. Porque o requisito para receber aqui, ó, os requisitos em Samaria, receberam a palavra de Deus e foram batizados. Isso quer dizer que estava fresco na mente deles a mentalidade da salvação, do Cordeiro que havia sido morto, ressurreto e que eles tinham morrido nas águas para ele mesmo e já eram novas pessoas em Cristo Jesus. Aleluia. Não adianta você chegar aqui, você está com a mente lá pensando,
Uma borboleta do TikTok. Você viu um vídeo do TikTok, tá pensando, né? Uma semana pensando no TikTok. Aí ouve lá, ó, vocês vão orar para Deus batizar você com o Espírito Santo. Aí você vê, ai tá, põe, eu criei. Aí bate aqueles 5 minutos de crente em você, oh, eu creio. Aí você vem, aí o cara põe a mão em você, o cara, eu oro para que você seja cheio, receba do Espírito Santo. Aí você, não aconteceu nada. Aí o homem dá, vou orar mais um pouco. E ora, e ora, e ora, e ora. E você... O que o pessoal faz naturalmente? O que o pessoal faz naturalmente? Isso aí é profeta da carne, isso não é de Deus, não. A pessoa não para analisar ela. É mais fácil botar a culpa no profeta. Isso aí não é de Deus, não. Só que o texto traz os parâmetros, viu? Tá recebendo a palavra de Deus de verdade aí mesmo, gente? Porque aqui eu vejo vocês com a Bíblia na mão, todo mundo assim, todo mundo. Eu creio pela fé, pelo amor que eu conheço. Vocês estão recebendo a palavra de Deus, mas não sou eu que importa. Vocês podem me enganar, tanto faz, mas você não engana aquele lá de cima. Porque quando alguém botar a mão em você, ele fala, tá com a palavra de Deus aí dentro, tá com o batismo, tá com a salvação na mente. Toma, Espírito Santo. Agora, se não tá sintonizado, aí, ora mais um pouco, vai. Não vai? Beleza. Aí, tem que ir de novo, tem que ser ministrado. O que está acontecendo? É simples assim, gente. Não conseguiu? Não foi ou não conseguiu? Não sei, não é esse o termo? Tem que ser discernido. O que está faltando? Na 99% das vezes, está faltando consciência da salvação, confirmação do batismo. Às vezes a pessoa, você foi batizado nas águas? Fui. O que significa para você o batismo nas águas? Aí a pessoa narra a experiência e não o fundamento. Experiência é experiência. Fundamento. O fundamento, Romanos 6. Quem é batizado nas águas tem que saber Romanos 6, gente. Eu morri. Romanos 6 resumido, ó. Lá diz Romanos 6. Diz assim, se é que vocês morreram com ele, hein? Você tem que crer que quando você estava ali, volta lá no momento do seu batismo, 10, 15, 12 anos atrás. Naquele momento, quando você entrou na água, Jesus entrou com você. Quando você desceu, você morreu. E pelo fato dele estar lá com você, o mesmo poder que ressuscitou ele, ressuscita você. E você é nova criatura. Filho de Deus e salvo. Se você não crê nisso, você não consegue receber o Espírito Santo. Gente. Você não consegue crer que você é salvo. Eu não consigo crer, então vamos lá. Venham para a igreja, porque a igreja é para isso. Olha, eu não consigo crer, eu não consigo receber o Espírito Santo, não consigo crer que eu sou salvo. Então nós vamos discernir isso, gente. Ele faz a fichinha, né? Agora é mais moderno, né? Mas a gente só sentava na mesa, cara, a pessoa, vamos lá, vamos entender, tal, não. Vamos buscar. Talvez a pessoa tenha traumas, ou tem falta de conhecimento, ou tem uma vida de experiências religiosas, né, que são boas. Religião eu nunca acho um negócio ruim. Mas pouco práticas espiritualmente. Não há uma revelação da palavra, uma contextualização. Se você não contextualizar o seu dia a dia com a palavra de Deus, você não vai viver as coisas de Deus. Se não fizer sentido para você, se não for inteligente para sua mente, eu preciso falar em línguas eu preciso ser batizado no Espírito Santo e falar em línguas, porque eu quero que o Senhor... Porque não para só que, olha, eu quero ser batizado no Espírito Santo e falar em línguas. Não, eu quero ser batizado no Espírito Santo e falar em línguas porque eu quero ser ativo espiritualmente, porque eu nasci de novo, porque eu sou primogênito, eu quero a unção de Rubem, eu quero sentir, eu quero ver, eu quero interagir, eu quero ter os dons. Tem que ter uma sequência, uma necessidade. Deus tem que olhar para você os seus argumentos. Lembra que Jesus falou? Se vocês pedirem tal coisa, vocês que são maus, vocês não dão para os seus filhos, quanto mais Deus, se vocês pedirem o Espírito Santo. Então, quando chega no céu o seu pedido, a gente vai falar, ai Senhor, eu quero o Espírito Santo. Por quê? Acabou? Mas por que você quer o Espírito Santo? Tem que ter o fundamento. Tem que mostrar para Deus que você quer. Senhor, porque eu preciso do Consolador. Minha vida é uma desgraça. Minha vida sem Jesus é uma desgraça. Então, me consola minha vida, enche minha vida é vazia, seca. Dá sentido para minha vida. É um bom argumento, pessoal. Tá. Tem mais aí?
Sim, Senhor, eu quero estar no seu corpo. Quando eu estou na igreja, eu oro, eu quero ver a tua glória, quero ver os anjos, quero ver os demônios, quero amarrar eles. Não adianta eu ficar amarrando os demônios se eu não vejo eles. Eu quero ver também. Quero ver os seus anjos pegando ele, dando um pau neles também. Eu quero ver. Gente, seja prático com Deus. Senhor, olha, minha casa é tua. Então vem aqui na minha casa. Quero sentir a sua presença na minha mesa. Ai, Deus, é um argumento. Tem mais aí? Senhor, eu quero ser ativo no seu corpo. Quero dar testemunho. Aí fala, opa, aí tá mexendo com Deus. Quero ser luz, Deus, na tua casa. Aí falei, eita. Começa na casa, depois. Quero ser luz, quero cumprir o que Jesus mandou fazer. Falei, eita. Recebe. Tem que ter um propósito, irmãos. Deus tem que achar necessidade. Quando você chega lá, ai Deus, eu quero... Você não precisa do Consolador, você é tão feliz, ó, tá aí, ó, fica feliz com filme, cultura, tudo. Fica feliz com um monte de coisa. Você tá enchendo seu coração com namoro, com casamento, com filho. Já não tá bom? Seu coração não tá feliz? Pra que você quer meu espírito? No seu dia a dia, ó, tô vendo um monte. Você tem um monte de preocupação, você tem trabalho, tem um monte de coisa, tá, e que mais? Não precisa do meu espírito, você tem um monte de espírito. Você tem o espírito da preocupação, você tem o espírito da depressão, você tem um monte de espírito aí, ó. Eu tô vendo. Mostra para Deus que você quer o espírito dele. Mostra, exija do Senhor o cumprimento da palavra dele na sua vida. Mas com propósito. Para quê? Senhor, eu sou salvo. A tua palavra me garante que eu sou salvo pela fé. Mas eu tenho que dar frutos de salvo. E a tua palavra diz que é pelo teu Espírito Santo. Jesus falou que eu faria obras maiores. Eu quero fazer obras maiores, igual a dele, mas para ser luz, para glorificar o teu nome e fazer a tua vontade. Eu não quero me aparecer, não. Está precisando mesmo. Você está precisando do Espírito Santo. Aí você recebe, irmão. Atos capítulo 8, do verso 14 ao 25. Um pagão, troncho. Nossa, ó, já começou. Posso. Agora eu vou rasgar com vocês. E literalmente, se um pagão ver falar, esse cara ou tá louco, porque na época ela era bêbado, né? Hoje pode falar, drogado, esse cara tá drogado, esse cara é perturbado. Posso falar? Os anjos do Senhor já começou a derramar a unção que vai trazer sobre vocês hoje. Aleluia. Eu tô vendo descendo aqui, ó, em cima delas aqui, ó, entre os dois, ó, a unção descendo. Isso é natural. Tem que fluir. Tem que fluir natural. O ambiente que vocês estão é espiritual, então vocês vão, a unção descendo, a unção fluindo. E como que o Senhor quer? Um povo que queira o Espírito dele, que deseje com propósito. Amém? Nós paramos aqui hoje em Atos, olha só, num trecho, o quanto de contexto que o Senhor trouxe de necessidade, de ajuste, de mentalidade que você precisa ter para receber o Espírito Santo. Amém? Nós estamos há muito tempo acostumados a deixar a nossa vida espiritual estagnada. Fica aquela rotina de vai na igreja, volta na igreja, vai ou não vai, fica ou não fica, vai se preocupando com um monte de coisa e não se preocupa com a própria vida espiritual. E lembre-se, todo começo de ano cíclico bíblico o Senhor vai Cordeiro, Páscoa, batismo, salvação, Espírito Santo, Pentecostes. É a base da nossa vida com o Senhor. É a base do início. O Senhor te aviva no começo do ano, para que o resto do ano flua no poder do Espírito. Muita unção. Já estou dizendo, amor, me perdoa, mas eu posso te pedir para pegar o óleo lá que eu esqueci? Me perdoa. A unção do Espírito Santo é preciosa, gente. Preciosa, preciosa. Tudo que você faz na sua vida de bom, imagina com azeite do Espírito Santo em cima.
vai dar mais frutos, vai ser luz mais ainda, vai dar mais testemunho. Deus vai se agradar de você mais. Um up. Amém? Amém? Amém. Vocês querem? Querem? Do fundo do coração. Eu quero muito. Eu quero muito. Vou pedir com o fundo do meu coração que o Senhor me avive, nos avive nesse começo de ano. Já estamos na 4ª unção.